Salve, salve, amigo internauta, salve, salve, fã de esportes. Hoje, 9 de julho, 3 dias após a eliminação do Brasil, está mais uma vez no ar o nosso programa Olho no Lance. (9 de julho, uma data, a gente ainda está meio de luto, esperavam mais da seleção brasileira, mas não tivemos êxito. Mas a luta continua, que venha 2022. Boa noite, o garotinho que bate fácil na bola, Sidivaldo, Cid Lima. De acordo com o Wellington. Não tô falando com você, não. Não é minha vez. Bota o microfone dele aqui. Tô dando boa noite pro rapaz aqui. O Wellington só toma aí o Cid. Boa noite. Boa noite. Vou fazer de novo, porque interromperam, né? As pessoas... Minha mãe fala que quem tem duas orelhas é pra escutar mais do que falar, né? Então, boa noite, Cid Lima. O carinha que bate fácil na bola, só de trivela. Boa noite, Jorgley. Boa noite, Wellington, né? Nunca vi o Wellington me criticar tanto assim, né? Josmar aí de volta, viu? Obrigadão pela presença aí, Wellington. Pessoal aqui no estúdio. Meu filho aqui, Pablo Felipe, hoje tendo a honra de nos assistir ao vivo. E é claro, nossos internautas, razão maior do nosso programa. O programa começou, siga com a gente. Um pouquinho mais à minha direita, ele, o garotinho esperto aí, ele que tá se curando. Essa gripe de Wellington acho que já virou pneumonia. Porque não tem como não. 3 meses essa gripe não sara nunca. Nosso amigo Wellington. Boa noite, boa noite, boa noite. Colegas aqui do Olho no Lance, do programa do Bahia Dia a Dia. E internautas que começou já aí a comentar o nosso programa. Galera, vê se tá saindo direitinho o som de Wellington aí, porque aqui acho que não tá saindo direito não aqui, né? Tá linda a voz. Aqui um pouquinho mais à minha esquerda, ele, o inoxidável. Olha pra mim, rapaz, tá olhando pro celular, o inoxidável, o reparável, o rei dos palpites, colocou aí Brasil 3-0. 2-0, você tá mentindo. O Elton Soares. Olá, galera, boa noite, né, aos colegas aqui. Josmar, depois de uma viagem longa no tour aí pela Europa, né, acabou chegando aqui hoje, fazer o programa com a gente, Jorgley, Sidivaldo, Wellington, a galera que faz parte aqui do estúdio, né, do nosso Projac. Estúdio B do Bahia Dia a Dia, né, o estúdio B. Logo, o estúdio A vai estar inaugurado, né, diretor? Logo. A galerona aí que tá acompanhando... A Josielen, lá em Eunápolis, né, a primona que está acompanhando nosso programa aqui. Um alusão, boa noite. E boa noite o rapaz aí que estava aí em um tour pré-nupcial, né? Estava num tour pré-nupcial, 8.000 fotos tiradas em 2 dias, né? Muito Photoshop. E não sei se você... É porque você não pode sentir o cheiro, mas até agora o homem tá com perfume ainda. E a gente escolhe as fotos, né? E tipo assim... Tá de greve e parece que a greve foi pra ele poder casar, Wellington. Ele tá achando que a greve foi pra ele casar. Aí, seja bem-vindo mais uma vez, Josmar Gomes. Muito obrigado, né? Muito obrigado a todos aí. Boa noite a todos os internautas, boa noite a vocês, meus amigos, né? Assinou lá a certidão de óbito? Eu ouvi muita coisa, tá pensando que eu não ouvi? Eu presenciei o programa aí e ouvi muitas coisas aí a meu respeito, uns conversadorzinhos aqui, né? Cabe processo? E ruim de palpite, né? O da esquerda aqui, o homem ruim de palpite, viu? Eu falei com ele, não adianta. Eu, por exemplo, quando você falou a questão de luta, eu não tô de luto, cara. Falo logo a verdade, eu não tô de luto. Já sabia, já tinha falado com vocês. Pra mim, campeão é a França. Falei com vocês, ninguém deu crédito aqui, minha palavra. E se o diretor quiser puxar aí, pode puxar aí o que eu falei. Pode puxar aí o que eu falei. Agora o palpite desse aqui, por isso você tá lá embaixo no bolão, cara. Você sempre é ruim no bolão. Seus palpites ruins, comentários, né? Eu coloco aí. Agora eu tenho aí a matéria aí, ó. Eu tenho aí, nesse que vocês vão soltar no ar aí, né? Uma entrevista com um famoso aí. Agora eu quero ver a sua entrevista. Quero ver a sua entrevista, que até hoje não trouxe. Repórter de rua é você, né? Repórter de rua é você, rapaz. Mas muito obrigado, gente. Eu sei que a saudade de vocês para comigo era muito. Eu sei disso, que muita gente me chamando no PV. Substituir uma altura aqui, não substituir? Substituir uma altura. Vocês também ficaram com saudade, eu sei disso, mas a gente também estava a trabalho, né? Aqui do site. E trouxemos várias coisas novas aí, tá? Gente, um abraço pra você. Sim, assinou lá o certidão de óbito lá, direitinho. Óbito? Tô mais vivo do que nunca. Rapaz, feliz demais, o Elton. Você vai, né, pai?
Com a gasolina R$5, né? Olha. 990 Jogley, vamos aproveitar e... É de se pensar, né? Vamos nosso diretor, Josmar, que fez um tour, né? Ele que conheceu muita gente nova, ele falou que BH tem muita gente bonita, né? Que, poxa, era tanta foto que ele mandava pra gente. E ele foi prova disso, que ele fez fotos e vídeos com pessoas muito bonitas que ele falou que ficou encantado. Então, o diretor vai colocar aí pra gente. Né? Que hora? É agora já? Agora! Vai colocar a foto. A foto? Coloca a foto aí. Alguém Coloca a conhece esse cidadão aí? Alguém conhece esse cidadão aí? Amigo internauta que tá do lado de Josmar é o mais baixo ali. Alguém conhece esse aí? Eu não conheço. Eu tô achando que é Gotardo que jogar no Botafogo. Josmar fez o... Eu tô achando que é Gotardo. Fez uma propaganda... Você acha que é quem, Welton? Rapaz, esse camarada, ele parece com um terrorista que tá sendo procurado pelo FBI. O tal de Josmar é puxa-saco. Colocou um óculos igual o cara. Quem souber aí, quem reconhecer esse... Coloca a foto vai ganhar uma de novo camisa aí. Da seleção brasileira. Quem reconhecer esse cara aí que tá do lado de Josmar aí... Vai ganhar a camisa, Jogley, da seleção brasileira. Agora ninguém tá querendo mais, não. Você falar isso, quase ninguém vai comentar aí, não. Não, mas a seleção brasileira ainda merece respeito. Coloca. Quem acertar quem é esse cara aí, no próximo programa ganha um brinde. Quem acertar ganha um brinde no próximo Já programa. mandar um alô pra galera que tá online aí com a gente aí, ó. O Hélito Ferreira. Oxi. Daqui. Vamos começar? Não tô entendendo. O Hélito Ferreira. Micael Lima, sempre presente. Louca Abreu, pode ser. Tá parecendo também Louca Abreu aí, hein? Carita Santana, Gabriel Andrade, Diogo Souza aí. O Hélito é o mais gatinho do programa. O Deus Vita concorda. Tá de show, Diogo? José Silva da Cruz, boa noite, galera do esporte. Boa noite, minha pedra. Emily Beach, não sei se eu li correto. Boa noite, galera. Quem mais aqui? Cleito Souza, tá lembrando que é o Louco Abreu. O Diogo Souza falou que é Felipe do vôlei. Desde quando você sabe de vôlei? Mal, Diogo joga futebol? Kenon, é Messi. Tá parecendo, Kenon. Parecendo mesmo. O Amorim Silva aí, dando boa noite pra galera. Giovanni Rodrigues, lá de Eunápolis, ó. Broca boa é broca cara. Paga você então, pai. Essa broca cara eu não pago mais, não. Josiele Cardoso, olá. Essa é a primona aí, tá lá de Eunápolis. Sua prima? É, nossa prima. Você tem prima em Eunápolis? Poxa, você esqueceu que a família Soares é grande. Não é igual a família Lima, não é igual a família Lima, né? De Valtinho. O meu sobrenome é Cardoso. Cardoso, mas é por parte de mãe. Ó, gente, nós vamos falar agora um pouquinho da eliminação da seleção brasileira, mas eu quero receber aqui conosco aqui pra estar nos ajudando no comentário, até mesmo porque Josmar chegou, não foi muito reforço. Não aumentou muito reforço nos comentários, não, né? Os outros estavam aí dando conta. Chama ele um cara que é bastante conhecido aqui na nossa cidade de Tabela, um cara que é muito ligado ao esporte, praticamente viveu sua vida toda no esporte, né? Educando também a galera aí nessa área e ajudando também. Sempre esteve ligado ao cara do esporte. Vamos chamar aqui, eu quero uma salva de palmas para ele, nosso grande amigo, professor Dai. Ele que vem para cá, seja bem-vindo. Professor Dai, esse é o cara. Conhecido como pipoca. Já vou te lembrar o seguinte, Dai. O ar-condicionado tá ali, ó. Tá frio, você veio sem camisa. Se você gripar, o problema é seu. O problema não tem nada a ver com isso, viu? Falei que era pra vir com camisa, né? Se vem sem camisa, depois fica com frio aí. Boa noite, galera. Boa noite, um público aqui presente. E boa noite aos internautas, né? Programa maravilhoso. Eu sempre tô ligado. E vamos lá falar de esporte, né? Galera, Dai, ele foi convidado para nossa equipe. E você também quiser participar do nosso programa, é só mandar aí um WhatsApp aí pro nosso diretor, 981 15 9495. Manda o WhatsApp aí que ele vai fazer a inscrição direitinho aí para você estar participando conosco, certo? Dai, te chama aí aqui, vou chamar todos os outros agora. Vamos falar um pouquinho de uma situação ruim, né, para nós brasileiros agora, que foi a eliminação da seleção brasileira para a Bélgica, né? Não esperávamos isso. Ô, diretor, tem aquele vídeo de Welton convidando a galera, coloca no jeito aí pra depois a gente colocar. Aquele vídeo. Joguei foi comédia, viu? Pois é. Tudo já combinado. Foi surpresa pra... Vou ouvir meu convidado primeiro. Foi surpresa pra você, Dai? Rapaz, o Brasil sendo eliminado, pra nós brasileiros, sempre é surpresa. A gente espera sempre estar nas finais. Mas, como diz, o futebol hoje
tá nivelado. Os melhores técnicos estão indo para esses países que era considerado pequeno, né? E os atletas deles estão vindo jogar na Europa. Então, e taticamente, eles estão jogando todos iguais. Mas a seleção brasileira, os atletas também, a maioria jogava na Europa. Então, qual foi a eu tô dificuldade? falando assim, em termos das equipes que eram consideradas pequenas. Antigamente o Brasil dava de 2, 3. É o que eu tô falando. Hoje o futebol tá igual. Mas a Bélgica, desde o começo da Copa, vem com um futebol taticamente certinho e os atletas estavam correspondendo, né? O Brasil, infelizmente, pecou em algumas posições. Os atletas não renderam. A gente espera, né? Como Paulinho, Coutinho, né? Coutinho, Gabriel Jesus. Nas eliminatórias jogaram muito, porque Gabriel Jesus foi artilheiro na era Tite. Só que na Copa não apresentou aquele futebol que era colocar a bola para dentro, o atacante, né? Todos esperam. Josmari, qual foi o grande pecado capital aí o Brasil ser eliminado pela Bélgica? Onde foi o maior erro? Eu acho que Dai falou que ele foi bem sincero nisso, nas palavras dele, e foi bem certo, né? Bem preciso. Muitos jogadores nas posições que rendiam muito, né? Até nas eliminatórias, aí na fase final que a gente precisava deles, muitos deles não renderam. Principalmente o Neymar, né? Eu acho que o Neymar foi bem abaixo. Se a gente olhar particularmente o jogo, você vai ver que o Neymar não acertou quase nenhum passe. Sim, mas responde Nenhuma a jogada. pergunta, moço. Entendeu? Qual foi a pergunta que eu fiz? Não sabe mais. Ô, Elton, qual foi a pergunta que eu fiz? Posso chegar na finalização? Fala a pergunta. Aqui a galera aqui não para, a galera aqui... O que levou ao fracasso da seleção brasileira nessa Copa? Qual foi o pecado capital? Qual foi a maior falha do Brasil? Fala aí, Elton, qual foi? Eu enxergo da seguinte maneira, Jorley, que o Brasil vinha atuou bem em duas partidas, né? O Brasil atuou bem em duas partidas contra o México e contra o México, que foi o primeiro. Calma, tô lembrando do jogo antes do México. Me ajuda aqui os colegas aqui. O último jogo da fase de grupo. A Sérvia, né? Fez uma boa atuação e o Brasil teve um bom desempenho, onde nós tivemos uma boa participação de Felipe Coutinho, né? Se destacando, brilhando muito. E nesse jogo contra a Bélgica, infelizmente, Coutinho fez uma partida fajuta, a qual é para ser esquecida. Ele perdeu gols debaixo da trave que, se aquelas bolas... Você perdia? Não, acho que perdia. Não. Perdia não. Não, sinceramente, o Brasil perdeu para a Bélgica que até hoje... Ô, Dai, você acha que o Elton perdia aquele gol que o Felipe Coutinho perdia? Sinceramente, perdia. Nem os belgas, eu vi uma reportagem, assisti hoje uma reportagem, nem os belgas ainda estão acreditando que eles eliminaram a seleção brasileira. Para você ver o respeito que eles têm pela nossa seleção. Então, Coutinho, apagadíssimo. Casimiro fez falta, né? Fez falta. Fernandinho, infeliz demais na partida. Eu acho que teve até hackers que invadiram as redes sociais deles, né? Fizeram algumas postagens, denegrindo a imagem dele, da família. Então, ele está muito abatido. Mas, respondendo assim... Sinceramente, o gol... Não culpa o Fernandinho em nada. Não. Acontece. Né, Nadai? Acontece, rapaz. Aquela bola resvalou no ombro e entrou. Infelizmente, toda a Copa eles procuram um pra... mas eu falo a verdade. Ocupado, eu não entendeu? gosto daquele Alisson. Entendeu? Não gosto. O cara é um cara bonito, mas não agarra nada, não dá aquela bola. Então, qual foi a defesa grande de Alisson na Copa do Mundo? Uma única cabeçada contra a Suíça. Primeiro jogo. Uma única cabeçada. Todas as outras que foi? Foi, uma única cabeçada. Ele não foi cobrado na hora que precisou. Não compareceu. Já, por exemplo, o goleiro da Bélgica, todas as bolas que precisou, ele tava lá. Certeza. Eu entraria com o Cássio. Você sabe que a gente não escuta você sem. Não escuta, dá pra captar um pouco. O Wellington, escutar aqui ele que tá caladão ali. Primeira coisa que você tem que fazer hoje. Hoje? Não, mas vamos estar aqui a mulher. Como é que eu vou Não, mandar? vai ter que mandar. Você sabe que você prometeu. Olha lá a cara dela pra você lá, ó. Olha lá. Fala aí, moço. Adeus, Wellington, um abraço. Pode satisfazer as vontades de jogo. Ô, Wellington, não temos mais só seleções europeias nas quartas, né? Estaria indo aí para um processo de evolução das seleções europeias e, ao mesmo tempo,
uma queda aí do futebol sul-americano. Hoje, Euclides, não é de hoje que essa evolução europeia já vem acontecendo. E a queda sul-americana vem acontecendo? Com certeza é visível. Você acha que a ida do jogador brasileiro, vou falar especialmente do Brasil, jogador brasileiro muito cedo para a Europa, está prejudicando o futebol brasileiro? Sempre prejudicou. Vinícius Júnior agora com 18 anos, Paulinho do Vasco com 18 anos, tá saindo. Douglas, são jogadores, que era do Vasco também. Douglas que saiu com 18 Arana anos. do Corinthians. Arana, o Aquele do Malco Santos, que era do Corinthians. Pedrinho, Jorge que era do Flamengo. Né? Ô, Jogley. David Neres que era Pedrinho do do São Paulo. Santos. Jogley, mas Pedrinho do Santos que vai pro Real Madrid, já tá Qual negociando. Pedrinho, moço? O Rodrigo, aliás. Rodrigo, aliás, desculpa. Ô, O Jogley. Rodrigo do Santos. Ó, quando o Josmar não tava aqui, ele tava acertando tudo. Só foi o Josmar chegar e ficar nervoso, ó Deus Vita. Sei O que que é, é isso aí, hein? O São Paulo aqui é Josmar, não sou eu. Quero mandar um abraço aqui pra Mas todo calma mundo aí, aqui, né? só, você acha que tá prejudicando por causa de quê? Ô, Jogley, os talentos do futebol brasileiro saem muito cedo. E às vezes, quando chega na Europa, não vinga como. Não pega aquele amadurecimento. Vai prematuro pro futebol europeu. Não pega experiência. Não consegue obter um título no futebol brasileiro antes de sair. Só traz vantagens, às vezes, vantagens financeiras pro clube que ele joga, que formou. Sidivaldo, deixa eu escutar você aqui, o rapaz que bate fácil na bola. Concorda com o Hélito aí? A saída de jogadores precocemente está prejudicando? Ah, com certeza, né? Hoje o futebol em si, ele é muito mais financeiro do que taticamente falando, né? Muito mais do que esportivamente. Hoje a visão é muito marketing, muito dinheiro envolvido mesmo. Então a parte do futebol está ficando um pouco de lado. Está ficando um futebol muito mecanizado, robotizado. Então os talentos brasileiros que antes se destacava pela ousadia, né? Digamos assim, a ousadia, o drible, isso está acabando com o futebol. Porque o futebol hoje está ficando muito tático, né, Welton? Ficando tático. E aí talvez está igualando as situações e a força está prevalecendo. Coisa que o futebol brasileiro predominava o drible, né? Isso, o a ousadia. E hoje está verdade, perdendo um a pouco criatividade. mais Eu já sou do contra nessa questão, dizer que os jogadores do nosso país indo para outros países está prejudicando o nosso futebol. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro continua aqui no nosso país. E a vitrine não está aqui. Não está aqui. Quantos atletas que hoje poderiam estar lá naquela seleção, né, que não tem uma oportunidade? Não tem uma oportunidade. Poxa, aquele goleiro Fábio, o goleiro Vanderlei dos Santos, vamos ser sinceros, é injustiça eles não... Isso, então são atletas... Mas os caras é feio, moço. Mas aquela coisa... Não, mas se a gente partir para o lado do futebol, Jogo, agora o que pode estar matando é essa vaidade. A vaidade que está existindo hoje. Tá rolando até um áudio de um sertanejo cantando aí, que se a gente for parar para observar a letra daquele áudio, é real. Os caras estão se preocupando mais em querer chamar a atenção da torcida e de quem está assistindo. Antigamente os caras ia para dentro... A Copa de 94, quem é que tinha tatuagem? Alguém lembra de um jogador de tatuagem, cabelo... Mas também era a cultura diferente mundial, né? Sim, porque antigamente quem tinha tatuagem era bandido ou flamenguista. E ladrão é corintiano. Então quem tinha, ou era bandido ou era flamenguista. Eu não sei por que tinha esse preconceito. Hoje não, hoje... Mas a vaidade tá demais, dentro do campo, poxa. Uma coisa que eu acho que os treinadores, a comissão técnica se peca, é porque eles fecham com o grupo um ano antes. Aconteceu com foi Filipão, né? Ganhou a Copa das Confederações, aquele mesmo. Só que chegou na época da Copa, aqueles atletas não estavam no mesmo Tava nível. em queda e aparece novos e não chama. Exemplo, né? E agora, as eliminatórias, aquele grupo classificou o Brasil. Mas não quer dizer que na Copa eles estavam. Pronto. E o Campeonato Brasileiro também eu acho um dos mais difíceis. Então tem que ser mais olhado os atletas que disputam o brasileiro, entendeu? Mas você acha que o Campeonato Brasileiro é nivelado por cima ou por baixo? Porque aí pode ser bastante disputado, mas com o futebol... Pro europeu ele é acho. por baixo, entendeu? Como diz, foi Leonardo, numa entrevista dele no ESPN, ele falou que o brasileiro já começa errado. Brasileiro lá pro europeu é uma pessoa grande. Tem que ser Liga Brasileira para vender nosso futebol lá para fora, entendeu? Agora, hoje, Mandar um alô aí pro pessoal de Trancoso, ó. O Breno aí, falando, vai Trancoso. Tamo junto também aí, a galera de Trancoso online com a gente, certo? Ezequiel Dias, Josiel News. Tem um apelido de Josiel, depois eu não sei se eu podia falar. Alex, um apelido de Josiel.
Depois não sei se eu posso falar. Carlos André aí e Lacilda Gonçalves. Ia falar, Jogler, a pergunta que você fez para dar. Eu acho que o futebol brasileiro ele é nivelado por cima. Porque não é à toa que antes de fechar a janela europeia, os times brasileiros começam a ter desfalques. E a gente já está observando. Mas, aí. Próximo programa, quando a gente começar a falar de Campeonato Brasileiro, eu vou trazer aqui uma relação dos atletas que saíram para fora. E vocês vão ver que poucos atletas brasileiros saíram para times na Europa. Poucos atletas brasileiros saíram para times na Europa. A maioria foi para times da Arábia, Egito. Nós não temos esse celeiro todo de craques não que vocês estão falando aqui não. Eu não tô vendo nenhum jogador bom se destacar, não sei Gabriel de Jesus que teve um destaque lá no Manchester City, né? Que teve no Palmeiras, foi pro Manchester City, Paquetá agora, mas ainda não teve destaque. Rafinha era melhor que Neymar, a torcida do Flamengo gritava. Rafinha era melhor que Neymar. É uma promessa. Cadê Rafinha? Não é realidade ainda não. Então, uma temporada não é realidade às vezes, ainda não. E nem uma temporada ainda toda de Paquetá. Tem que ter calma também. Porque não surgiu um novo Zico ainda não, né? Tem que esperar um pouco pra ver se vem. Porque uma temporada só o cara consegue fazer. O certo jogador também. Tem que ver quanto tempo ele vai se manter no mesmo nível. Lembrando, daqui a pouco entrevista aí com Max Amerim, representando a LFI, Liga de Futebol e Tabela. A gente vai estar falando um pouco sobre a seleção também de tabela aqui, né? Fala aí. Não, continuando aqui esse debate que a gente tá aqui, que é bem interessante, que o que é certo também é que as seleções, você pode observar que as seleções de fora, os outros times de fora aí, estão investindo na estrutura base. Você vê que nas escolas já estão fazendo peneira, até mesmo nas escolas, entendeu? A Inglaterra mesmo agora está investindo mais de bilhões, né, em estrutura dos times de base. Hoje nos times da Inglaterra, eles estão criando uma lei onde os jogadores terão no mínimo, cada time terá que ter no mínimo 8 jogadores da Inglaterra em inglês. Entendeu? Isso é uma evolução, né? Evolução no campeonato inglês, você sabe que é um campeonato forte. E a categoria de base dos países europeus joga no mesmo esquema tático da principal. Pra quando o atleta chegar lá, já não ter dificuldade, entendeu? Mas eu acho que isso são coisas pequenas que dá para a seleção. O que eu vejo também é que a seleção brasileira não pode querer se tornar uma seleção europeia, porque são características diferentes, né? A seleção europeia se caracteriza muito pela força, pela obediência tática, e o brasileiro não é assim. Todas as nossas Copas do Mundo que nós ganhamos, né, foi diferente. É porque justamente era diferente. E outra coisa, Jogley, também dando continuidade nessa fala sua, é que toda vez que termina a Copa, que o Brasil, por exemplo, o Brasil sai, há uma desculpa, né? E depois vocês vão saber a verdade. Tem sempre uma coisa meio subliminar, né? Escondido, que às vezes a gente sabe que a CBF está atrelada a alguma corrupção, né? Você vê que a gente comentou tem um tempo desse atrás. E por que esse dinheiro que é gasto lá não é investido aqui no futebol aqui, de escolinhas, para preparar outros jogadores novos aí? Nós temos muitos talentos que ficam para trás, cara. O Carlos André tá falando aqui, Vemos que o Fagner do Corinthians não tinha nenhum potencial para ser um titular, pois sabemos que é difícil um lateral se machucar. Faltou um pouco mais dele. Você acha que o Fagner foi tão ruim assim, Wellington? Foi tão ruim? Não. Não, porque ele entrou e conseguiu dar conta do recado, moço. Pra falar a verdade, no jogo contra a Bélgica, o segundo gol do Brasil saiu pelo lado de Marcelo. Marcelo, que não conseguiu acompanhar. Marcelo, talvez Tite errou na escalação do Marcelo. Aí sim. Né, eu manteria, continuava com o Felipe Luiz. Mas Marcelo demonstrou que entrou sem condições nenhuma. Física. Teve uma hora que o cara colocou a bola na frente, ele não conseguiu. Chegou uma hora que ele desistiu. E o gol da Bélgica, o segundo gol da Bélgica, saiu justamente pelo lado esquerdo. Porque Marcelo não estava na frente, Marcelo estava muito próximo da área. Segurando a barra da lateral esquerda ali, não sei se vocês observaram, era Miranda, né? Miranda jogou muito. Teve que segurar o Lukaku ali o tempo todo ali, né? Na lateral esquerda, porque o Marcelo não aguentava voltar mais. Um detalhe, Miranda fez marcação homem a homem com o Lukaku. Você vê onde estava o Lukaku, estava Miranda. Onde estava o Lukaku, estava Miranda. Uma disputa boa e uma batalha. Dia, né? Jogou bastante Miranda. O Thiago, depois um outro. Ele praticamente não deu espaço para Lukaku, né? Mandar um alô especial para o nosso amigo Ray Alves, acompanhando diretamente lá de Salvador. Titi Rani. O Cleito tá falando aqui, o Cleito Souza. O Marcelo acabou com o esquema tático, ficou uma avenida ali. Concordo. Concordo com o Cleito? Concorda, sim, Silvão? Claro. Concorda? Com certeza, né? Lembrando do lance segundo gol, ele foi o primeiro, o que estava mais próximo de Lukaku. Ele não deu combate. Lukaku arrastou
O Lukaku pegou a bola na intermediária da Bélgica, carregou, passou pro Marcelo, passou pro Paulinho, passou pro Fernandinho, depois lançou pra De Bruyne. Então a jogada toda originou e concluiu no lado esquerdo. Ou seja, Marcelo. eu lembro muito... Aí que vem. Aí por isso que todo mundo observou muito as falhas de Fernandinho. Porque Fernandinho ficou sobrecarregado Exatamente. na marcação. Porque Marcelo é um grande lateral, mas é um lateral atacante. Isso. Né? Não é um lateral que marca, ele não marca. Ele não é o marcador. Ele né? não marca, então sobrecarregou demais Fernandinho. Talvez quando o Marcelo jogar, porque Casemiro tem uma qualidade melhor que Fernandinho de marcação, e aí Totalmente diferente, qualidade também do passe, e aí sim, né? Mas faltou muito também do William, né? O Gabriel também, como o Dai falou, né? O Gabriel nessa Copa, cara, infelizmente... Ó, o Lenilson Patachó aqui, ó. Sem clubismo, Jorgley. Fagner não era pra ter sido convocado. Beleza. E quem é que você convocaria então pro lugar de Fagner? Me fala aí. Tem um craque Me aqui, fala né? aí, aqui no Brasil, na lateral direita, quem é que joga mais que Fagner? Me fala aí. Fala aí, Patachó. Eu tô sendo clubista, eu tô querendo ver sua opinião. Quem é que joga mais na lateral direita aqui no Brasil, atuando no Brasil? A primeira coisa, pra gente achar um lateral a nível de Daniel Alves, a gente sabe que É difícil. vai ser difícil, É. vai ser difícil. Outra, o Fagner desempenha um bom papel. Eu também tenho que Sem concordar, clubismo, né? Isso, sem fanatismo aqui por clube ou não. Ele atuou bem. O nosso país aqui pode até ter um outro lateral melhor que ele, mas Fagner entrou e deu conta. Fagner até melhor. Não, se então qual é destacou outro do que o lateral? próprio Me falam Pará. aí um lateral direito. Pará. Para com isso, Você você. me perguntou lateral. Falei. Você é doido? Pará não é nem titular no Flamengo? Militão que pode ser um jovem promessa, né? Mas não tá jogando Não, mais do que mas faz. ele é marcador, eu tô falando. Vamos fazer aqui, vamos fazer uma brincadeira aqui rapidinho? Então, Vamos lá. Vocês vão fazer 5 dedos pra falar que saiu em alta o jogador. E assim pra falar que saiu em baixa. Vamos lá. Certo? Então bora lá. Tem quantos aqui? 6? O voto de Minerva é do diretor. Se empatar. Alisson, saiu em alta ou saiu em baixa? Pra mim, em baixa aí, ó. Baixa, com certeza. Pra alegria das mulheres aqui presentes. Então o Alisson saiu em baixa na Copa do Mundo. Embaixo. Vamos lá. Fagner, alta ou baixa? Olha, tá vendo aí, Lenilson? Isso não é só opinião minha, roubada, não, né? aí. Ele Fagner deu uma saiu em roubada. alta. Marcelo, alta ou baixa? Marcelo, Eu esperava mais. eu esperava mais. Muito mais. Não, Érico, não tem esse meio termo, não, moço. É assim ou assim. É o vento, pô, o vento. Não, é o geral, analisa o geral, moço. Vamos. Cadê? Então, saiu embaixo também, Marcelo. Vamos ver. Thiago Silva, em alta ou em baixa? Em alta. Miranda. Em alta. Vamos lá, Felipe Luiz, que foi reserva do Marcelo. Felipe Luiz. Em alta ou baixa? Em alta. Qual é o outro? Vamos colocar o Danilo, que jogou a primeira. Em alta ou em baixa, Danilo? Danilo, pra mim, não tem como avaliar, não, cara. Pela primeira partida que ele entrou, ele foi fraco. Fraco. Então, embaixo. Casemiro, alto ou baixo? Fernandinho. pra mim, eu acho que não é nem pra ser convocado. Coutinho. Coutinho saiu em alto, então. Ó, já viu que o PSG ofereceu 270 milhões de euros pro Coutinho. 1,3 bilhões de reais pro Coutinho. Sim, A galera será a participando maior aqui. transação pro Barcelona. O Barcelona falou que não quer nem abrir a oferta, não vai nem abrir a oferta. O Barcelona pagou 160 milhões de euros e o PSG está oferecendo 6 meses depois 270 milhões de euros, 110 milhões de euros a mais do que comprou. Paulinho já voltou para a já China. voltou. Paulinho já voltou. Ah, vamos falar. Paulinho, em alta ou baixa? Paulinho, Dai. Cid, Paulinho. Não, pra mim ele saiu em baixa. Saiu em Não baixa. apresentou o futebol que ele jogava. Quem mais ali no meio? Já falando Coutinho, já falando Paulinho. Diego É Costa. da Espanha. Oxe! difícil. Nós estamos avaliando a seleção brasileira. Não é todos os brasileiros que Diego jogam na Copa Diego do Mundo. Costa, Diego Costa. Cartão, Diego Costa. Luciano. Não, vamos aqui. Gabriel Jesus. Baixo. Eu falei, toda a Copa do Mundo que o Brasil ganhou, o centroavante fazia gol, pô. Com Fazia diferença. Fazia gol. Romário fazia gol. Ronaldo fazia gol. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano não ganhou, mas fazia gol. Agora um
um centroavante que não faz gol, não leva o time pra lugar nenhum. Marcador, ele me ajuda, então colocava então o outro meio de campo que tava lá na reserva. Firmino, em alta ou em baixa? Em alta, jogou muito bem quando entrou, né? Douglas Costa, em alta ou baixa? A minha crítica contra Tite é justamente na questão do Douglas Costa. Eu acho que a partir do momento que o Brasil tomou 2-0, não precisa ficar esperando terminar o primeiro tempo pra mudar o cara, não. Depois de 15 minutos, praticamente. Aqui, a gente aqui, ó. Ó, o Wellington joga, por exemplo, no time. O time tomou 2-0 em 3 minutos, a gente tira logo o Wellington. Vai esperar acabar o primeiro tempo todinho pra tirar o cara, né, Sidvaldo? Na minha opinião também, eu achei que ele demorou. Quando tomou 2-0... Já tira logo. Eu tira jogava Douglas Costa e Firmino. Tirava Gabriel, colocava Firmino. E tirava o Tirava o Willi e colocava Douglas Costa. Logo quando tomou 2 gols. Eu tirava um lateral, eu tirava o Marcelo. Tirava o Marcelo. Já perdeu por 2, já tá perdendo mesmo. Mas o Willi vai comer quando o Willi jogou pelo meio, ali mais solto, ele jogou muito. Na partida do segundo tempo. Vamos lá agora. Neymar, em alta ou em baixa? Meu dedo já tá caindo. Você vai bater o duelo. Tem como afundar mais? Tem como não? Até o microfone caiu aqui. A única Ô, Wellington, você acha que o Neymar aí... O que tá afetando o Neymar aí? Eu acho que é ciúme de Bruno Marquezine. Tô falando sério, isso aqui é um programa sério, rapaz. Pô, aí você fica com É palhaçada. uma seriedade retada A aqui, gente viu? faz uma pergunta séria pro cara. O cara... que tá afetando o Neymar? Rapaz, o Neymar tem que apresentar o futebol que ele joga, moço. E parar de ser ator. Ele tem que saber que quem é atriz é Bruno Marquezine, não ele. Pra mim é muito mancheteiro. Sabe jogar futebol, mas é muito mancheteiro. Welton. O estrelismo, né? Neymar já tá se achando uma celebridade, e aí quando ele entra na internet, que vê ele sendo modelo de imitação para muitas e muitas crianças, ele quer lançar moda. Ele quer lançar. Eu tô respondendo a pergunta dele. É diferente eu analisar. Primeiro round aí. É diferente eu analisar Neymar jogando pra a pergunta que o Jorgley fez. Entendeu? Por que ele tá indo mal? Porque muito estrelismo, pai. Muito estrelismo. Tá se achando demais, ele tá se achando o centro das atenções. E não é bem assim. E a seleção brasileira nunca foi refém apenas de um único atleta. A seleção brasileira, quando a gente fala seleção, é porque realmente era selecionado. Mas nós já ganhamos uma Copa só com o Romário, moço. Não, mas vamos o elenco, né, Jorgley? Mas não era só Romário, que atuava bem naquela seleção, aquela não, seleção, a única pessoa que a galera acreditava era Romário, não era não, Dai? Porque a gente destaca... Bebeto era bonzinho. Não, o time era completo, mas ele decidia. A bola chegava nele, era Ó, agora são 19h39, daqui a pouco vamos bater um papo esperto aqui com o Max Zamerin, representando aí a Liga de Futebol de Tabela, vai estar um pouco falando sobre a seleção aqui, certo? Sim, voltando ao assunto Neymar. Você, técnico na seleção, convocaria Neymar hoje? Convocaria. Poxa, aí você não sabe o que quer. Você Não me- presta, eu não você sei o me que, fez você convoca. Ei, ó, tudo. Quando uma pessoa tá passando por um problema, ele recorre a quem? Você é mãe, então Neymar Uma filosofia. Não, sério, a pessoa tá passando por um problema mental, você vai recorrer a quem? Um psicólogo. O psicólogo. Neymar tá precisando de alguém que oriente ele, moço. Fazer igual alguns técnicos fazem. Chama no canto, vamos jogar bola, moço. Você aparece. Mas você acha que Tite não fez isso? Eu acho que deve. Hoje, eu creio que não. Eu creio que não, porque Neymar, dentro da seleção ali, ele tá igual certa pessoa que a gente conhece que acha que ele tá sobre tudo e sobre todos. Vou mandar essa pergunta aqui do Val Cruz aqui pro nosso amigo Josmari. Vai aí, Josmari, a pergunta do nosso amigo Val Cruz aqui. O Brasil foi prejudicado no VAR? E nós temos agora hoje 2 árbitros aqui para poder comentar isso aqui, hein? O Brasil foi prejudicado no VAR? Rapaz, algumas cenas, quando a gente olhava lá assim, a olho luz assim, aquele pênalti meio de Neymar logo agora nessa última partida, achei que fosse pênalti. Quando a gente foi ver, né? Quando a gente foi ver mesmo lá pelo VAR lá, você viu que não foi. Então a gente não foi prejudicado pelo VAR, não. A gente foi prejudicado sim pelo Neymar. Porque se ele continuar essa jogada, poderia ter uma jogada de efeito. No último jogo, você lembra que teve um pênalti, pela uma câmera dá pra ver que era pênalti. Eu mesmo gritei pênalti, entendeu? Não, foi agora. Dai, você acha que foi pênalti no Gabriel Jesus naquele lance? Eu acho que foi. Na dúvida é se a bola já estava fora. Mas Se a bola estiver fora, mesmo que atingiu ele...
Aí não era. Não, Mas não eu acho, achei não. que a bola estava dentro e ali eu achei que foi pênalti. Eu No de também Gabriel ouvi o Jesus. lance, eu enxerguei o pênalti. No de Neymar no primeiro jogo também. O que peca e Neymar, os árbitros já conhecem. Mesmo sendo pênalti, os árbitros acho que já... A fama de cai, entendeu? Isso prejudica o atleta perante os árbitros. Verdade. E... Foi pênalti, Wellington? Foi pênalti? Gabriel Jesus? Pra mim também foi pênalti. Você A marcava bola- o pênalti? Sim, porque a bola, pra mim... E que resenha essa aí que Jorge Tavares tá falando lá, que você chamou o vídeo lá, o áudio e vídeo lá no Pingus? O Hélio recorreu. Ah, foi no torneio lá, né? Já, o Itabera já tá Nossa. pronta pra ter o VAR? Rapaz, pelo torneio do Pingus lá, tá, parece que se prepararam. Usaram o VAR lá com você na arbitragem, foi? Ei, Jogley, e essa mesma pergunta, você vê que o árbitro de vídeo fez a interpretação dele, mas quem assumiu a responsabilidade? O árbitro da partida, né? Ele não ouviu, ele não deu ouvido pro que o árbitro de É vídeo porque interpretou, não. É porque é uma situação que eu já falei aqui logo no começo do programa. Se eu não me engano, foi no primeiro programa que o Jogley me fez essa pergunta. O VAR, ele não tira a responsabilidade do árbitro. Quem decide é o árbitro. Mas o partida. questionamento é, então não há necessidade de utilizar, porque se o árbitro de vídeo está ali e ele fala foi pênalti e o juiz quer assumir a responsabilidade pra ele, Mas tem a adianta. convicção do árbitro. Mas se ele tiver uma dúvida, aí tudo bem. Ele vai lá na televisão e ele vai recorrer. Deixa eu ver porque eu fiquei na dúvida. Eu quero ver o lance. Mas tem o lado da convicção do árbitro também. Se eu tiver Do árbitro convicção de do vídeo lance. olhando. Isso, se ele Se o tiver uma árbitro dúvida. falar assim, não foi pênalti, bola tava fora, eu não Mas, foi Jogley, pênalti, eu precisa acho que olhar. o correto não é o árbitro de vídeo tá falando no ouvido, ó, foi pênalti ou não foi. Eu acho pra mim o correto, se tem um monitor, é o árbitro e até o monitor observar. E dali ele tira a conclusão dele. Porque aí ele vai pela convicção dele. Não, é verdade. Entendeu? Agora, o que aconteceu em muitos lances na Copa do Mundo é o quê? O árbitro de vídeo fica o árbitro não vai nem perto do monitor, fica no meio de campo. Ah, tá, sei. Ele nem viu o lance, ele não reviu o lance. Ele viu pelo que falaram. Ó o comentário aqui do nosso amigo H. Menon Nunes. H. Menon é velho H, né? Flamenguista. O H-Menon é lascado doente. Pior jogador da nossa seleção, Neymar, o empolgado. Igual os três. Jamais teremos Romário, Ronaldo, Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Ele tá falando que vai ser difícil aparecer. Agora lê o Igual esses Dilenilson. três aí. Lê o Dilenilson aí. O Gilenilson aqui, o Elton falou tudo. Neymar precisa de orientação. Acredito que ele teve essa orientação depois das críticas. A prova é que no último jogo ele queria jogo. Teve um lance que ele caiu, não foi? E ele pediu levantou pênalti, rapidinho. que ele levantou rapidinho, os caras mandou ficou pedindo seguir pra olhar a o VAR, ele foi. falou que não era pra olhar, seguiu o jogo, porque ele ficou com medo de tomar o cartão amarelo. Verdade. E ficar fora, se o Brasil classificasse, da... Mas infelizmente aí, o Brasil eliminado mais uma vez da Copa do Mundo, agora nas quartas de finais. Copa passada, fomos eliminados na semifinal, né? Isso. Em 2010 foi eliminado também nas quartas, né? 2006 foi eliminado pela França, nas quartas. Passamos pela Gana nas oitavas, não foi? Fomos eliminados. 2010 eliminado pela Holanda, nas quartas. 2014 eliminado pela Alemanha. E agora eliminado pela Bélgica. O Brasil não está conseguindo vencer time europeu em mata-mata. Justamente. Passou em 2006, porque venceu a Gana nas oitavas, pegou o europeu, perdeu. Em 2010, em 2014, o Brasil pegou Chile, Colômbia, pegou um europeu, perdeu para a Alemanha. E que derrota, né? Que derrota. Agora o Brasil pegou o México nas oitavas, passou, pegou a Bélgica nas quartas, caiu. O que está acontecendo com a seleção brasileira? Perdeu-se um pouco o medo, o receio, Elton, em relação à seleção brasileira? Ô, Jogley, o futebol brasileiro, ele vai ser sempre respeitado. Eu não vejo como os times tenham perdido o respeito pela nossa seleção. Assim como eu estava falando aqui no início do programa, os belgas, né, ainda não acreditam que a seleção deles venceu a seleção brasileira. Então, pelo respeito que tem a camisa da nossa seleção, o que está faltando realmente é ser feita uma seleção dos melhores atletas e não de quem patrocinadores determinar que vá para a seleção. Você acha que, Josmari, nessa seleção não foram convocados os melhores? Não foi não. Quem é que você tiraria, quem você colocaria? Por exemplo, a gente tem, é claro, é evidente, por exemplo, Tyson e Fred,
pra que E foi você levava quem? Tyson e Fred, cara? Tinha o Luan jogando muito bem, tinha Arthur do Grêmio jogando muito bem. O Arthur que foi vendido pro Barcelona já. Vendido pro Barcelona, Tá no entendeu? Barcelona. O próprio Paquetá, o próprio Vinícius Júnior. Porque você tem um jogador ali que vai estar correndo, né? Ó, a torcida, vamos ver o que vai acontecer. Hernandes ficou de fora, cara. Hernandes Profeta, que jogou demais ano passado. Entendeu? Muitos jogadores bons. O próprio Dudu do Palmeiras, né? Que jogou bem na seleção. E realmente tá faltando um atleta desse aí que tá no banco. Não tinha ninguém, Welton. Não tinha ninguém. Se olhar pro banco, tinha quem? Tinha o Douglas Costa que veio machucado, né? Ainda. É improvável. Que poderia colocar um fogo. A gente não tinha, a gente tinha Neymar machucado. O H-Menon aqui de novo. Primeiro, boa noite aí pro nosso Rodrigo Almeida. Digão, a máquina. Digão, seu licor vai sumir, hein? Já ele... até sumiu, não tá ali ainda, mas vai sumir. Ele falou comigo que não sabia onde é que era o estúdio. Eu ensinei pra ele onde é que é o estúdio. Até agora não veio buscar o licor, porque não quer o licor. Ó, o H-Menon falando aqui, ó. Valeu, galera, esse programa é show. Só não podia aparecer sem camisa, né, meu amigo e irmão, professor daí. Exemplo de pessoa, abraços a todos aí. Daqui de Minas estamos os acompanhando. Então, a poder da internet. Um abraço, H. Distante. Tamo junto. Então, infelizmente, galera, Brasil eliminado. Com o tempo aí vocês vão ver que nosso cenário após a Copa já vai sofrer uma mudança aí. O programa vai continuar depois da Copa, certo? Mas agora vamos focar no campeonato nacional e tudo que é de notícia no mundo do esporte, agora certo? Olha os profetas. Não, calma aí. Vamos ter muita novidade aí a partir do programa, a partir da semana que vem no programa, certo? Música ao vivo na sexta-feira, você ficou diversas paradas, não organizou ainda, por causa do casamento, né? Tem um pessoal sempre aí. Música ao vivo na sexta, que a galera vai estar dando uma palhinha aqui pra gente. Campeonato de FIFA, quem joga futebol, aí vamos ter o campeonato, a competição de game aí do FIFA, certo? Pra se inscrever, a partir da semana que vem nós vamos começar a falar, mas já pode pedir pra se inscrever no WhatsApp 981 15 9495, o WhatsApp do Bahia Dia a Dia. Campeonato aí do Olho no Lance, campeonato de game vai rolar aqui também, certo? E vamos falar aqui da notícia da nossa cidade. Infelizmente, Dai, não teve o Brasil, expectativa para 2022. É o que todos nós esperamos, né? Que faça um trabalho diferenciado. Sou a favor de Tite continuar. Não, eu não quero que o Tite continue, não. Sou a favor. Nosso futebol estava desacreditado depois daquela Copa de 2014, do 7-1. Ele pegou um trabalho de Dunga que a gente estava, acho que no oitavo nas eliminatórias, ele pegou, fez um bom trabalho. Eu quero que Tite O brasileiro voltou a acreditar na nossa seleção. Infelizmente, perdemos. É um jogo de futebol, né? É. Por que não leva Renato Gaúcho? Tira Renato Gaúcho, coloca Renato Gaúcho, tira Tite, deixa o Tite ele vai voltar pro ter Corinthians, melhor. E ele vai ter mais tempo para fazer um trabalho. Ele vai ter 4 anos agora. Eu sou a favor. Se os caras da CBF, eu acho que a resposta de Tite, não, vou esperar mais um pouco, vou analisar, você tá com os companheiros da comissão técnica, com a família para analisar. Eu acho que a resposta dele é porque ele quer colocar algumas regrinhas ali sobre a CBF. São coisas que a CBF não aceita. Coisas internas que a CBF quer impor e que eu acho que tá começando a ferir ele, então eu acho que ele vai começar a colocar algumas regrinhas. E tá com moral para isso, né, Dai? Outra coisa também que eu acho no futebol brasileiro é a organização da nossa entidade. Eu acho que primeiro temos que organizar a CBF para depois nós tratarmos de... Vamos bater um papo agora, vamos dar o foco agora. O Brasil já caiu, infelizmente. Já caiu, tem um vídeo aí pra colocar aí Só lembrando que esse vídeo, rapidinho, esse vídeo é pra Copa de 2022. A gente já tá antecipando ele agora. Mentira, não. Esse vídeo foi feito antes do jogo do Brasil e Bélgica. Claro que não, você... Para, moço, para. Não, para. Você tava aqui? Você tá no vídeo? Você chegou hoje, você quer pra palpite? Não. Solta o vídeo aí, diretor, então. Não tem jeito. Galera, graças a Deus deu tudo certo. Passamos pela Bélgica. Agora que vem os franceses. Venham, franceses. Que vai ser mais uma vitória com certeza em rumo à grande final. Esperamos todos vocês aqui online, ligados no site do Bahia Dia a Dia, nessa terça-feira, a partir das 13h30 da tarde, certo? Ok? Olha o lance. Eu acho que o Brasil não ganhou por causa desse vídeo. O cara tendo telefone. Zé Caranguejo liga na hora dessa, pelo amor de Deus. Vamos dar um pouco de foco agora. Infelizmente o Brasil não passou, mas a vida que segue. O país tem que seguir pra frente. Ficamos tristes quanto esportistas que nós somos, né? Que todos queriam ver o Brasil conquistar mais uma taça.
mas também eu penso no lado assim, tô torcendo para que não dê nem França, nem Inglaterra. Eu vou falar a verdade, eu quero que a Croácia ganhe. A Croácia, qual é o outro time que tá? Bélgica, né? Vou Bélgica. torcer fazer igual o Fábio. Já que ganhou do Brasil, vou torcer pra Bélgica. Não, pelo menos perdi pro campeão. Quero convidar aqui, acho que dá pra sentar, acho que não precisa tirar o Dai, não. Vem Vou cá, convidar aqui nosso amigo Max Zamerin. Perna curta. Vamos receber aí nosso amigo aí com uma salva de palma. Ele que é um lutador aí do nosso esporte itabelense. Passa o microfone pro rapaz aí, Welton. A Maria não quer largar o microfone mais, não. Quer ser o dono do microfone? Boa noite, Max. Seja bem-vindo ao nosso programa Olho no Lance. Tá meio apertado aí, mas dá pra se juntar aí, não dá não? Não, mas tá tranquilo. Boa noite, obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição de todos aí. Mandar um abraço para todos que estão nos assistindo e dizer que estou aqui como um dos representantes da Liga de Futebol de Tabela. Estamos aí há poucos dias de iniciar o campeonato intermunicipal, né, que é tão importante aqui na nossa região, no sul, extremo sul da Bahia. E Tabela, como é uma cidade que tem se destacado muito no cenário intermunicipal, a gente está sempre sendo perguntado pelas pessoas nas ruas, as pessoas nos ligam, nos perguntam através de telefone, querendo saber. E a seleção de Tabela, vai entrar, não vai entrar? Então, está aqui para tirar as dúvidas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, manda uma mensagem, a gente está aqui à disposição. Beleza. Galera, é o seguinte, durante a semana aí, a gente repercutiu muito a questão da participação ou não da seleção de Tabela no Campeonato Intermunicipal 2018. Como a gente não tem notícias, a gente não pode confirmar, né? A gente vai sempre buscar o fato para poder passar para vocês, né? Convidamos aqui o Max e já queremos agradecer a presença aqui por estar compartilhando as informações. E vamos tentar aí, quem tiver alguma dúvida aí sobre a seleção de Tabela aí, pode mandar a pergunta que a gente vai estar repassando aqui pro Max. Mas antes eu quero fazer a minha pergunta, Max. O que impede hoje a seleção de Tabela poder participar do Intermunicipal 2018? Jogley, bacana demais a sua pergunta e o espaço aqui está sendo... quero até agradecer a Sidivaldo pelo convite, né? Porque a gente estava precisando realmente de um espaço para poder estar esclarecendo para as pessoas, né? A gente não sabe nem como está se pronunciando para as pessoas aí de forma para que todos possam estar sabendo a verdade. Antes do fim do Intermunicipal do ano passado, todos acho que são sabedores da dificuldade que foi para a seleção participar do Intermunicipal, né? Seleção que você está vestindo a camisa hoje, né? É muito pesado para se tocar uma seleção. A Liga de Futebol, junto com todos os empresários que nos ajudaram ano passado e todos que estiveram envolvidos, prefeitura e todos que nos ajudaram, é muito complicado você manter uma seleção, né? Chega-se a gastar 400, 500 mil para você chegar, às vezes, numa final de intermunicipal. Somando todos os meses de competição. Todos os meses, viagens, gastos com alimentação. Ou, na verdade, o que fica mais caro no intermunicipal é quando você vai passando de fase. A primeira fase ela não é tão cara, né? Que são jogos regionais, né? As viagens são mais baratas. Então, às vezes você sai daqui para jogar em Alagoinhas, Euclides da Cunha, a viagem de Euclides da Cunha ano passado custou 12 mil reais. Só né? a viagem? Tanto que fora a folha de jogadores. Fora a folha. A nossa folha do ano passado, ela era ainda menor que a de 2016. A nossa folha, o ano passado, girava em torno de 30 mil reais. 2016 era 42 mil. Né? Rapaz, é um custo então, assim, realmente elevado. Só que o que a gente tinha de recurso ano passado para estar cobrindo a seleção fixo era em torno de 14, 15 mil. Então, a gente tinha que rebolar. Garantido. Né? O nosso garantido era esse. Aí você tinha que rebolar o tempo todo. Aí você tem que estar pedindo, você tem que estar batendo na porta de um e de outro para você ter pegar 200 com um, 50 com o outro, 100 com o outro, para tentar, no final do mês, estar pagando as contas, os vencimentos, né? Que chegam, não tem jeito. E aí é complicado. O tempo passa, né? Aí, assim, esse ano nos foi proposto pelo gestor que a gente regularizasse a liga. É até bom falar sobre essa situação. A liga de tabela, ela sempre esteve desorganizada, sempre esteve bagunçada. Haja vista que a última vez que ela teve 100% regularizada foi na época até de Jorge. Né? Em 1992, então, 90. Assim, o Hélio está aqui, ele sabe, ele nos ajudou com a parte de documentação e a gente pegou aí agora para estar regularizando. Né? A gente pensava em fazer um convênio para esse ano entrar com um orçamento um pouco melhor, até para estar montando uma seleção melhor. Porque tabela hoje, se você assiste aí os programas da TVE, da Rede Bahia, quando se fala de intermunicipal, sempre se fala, vai começar o intermunicipal, e a tabela está entre 5 e 6.
que são cotadas Pra ganhar nas cabeças, né? Então, assim, foi conquistado um respeito muito grande desde 2016 e a gente queria esse ano estar com um projeto aí bom, forte, para novamente estar disputando os primeiros lugares. Né? Ó, o Fabrício Marinho tá falando que o microfone tá baixo, hein, diretor? Ô, Max, provavelmente é o de Max. Estão falando que o microfone está baixo. Ô, Max, você falou aí da participação do gestor. O gestor que você fala, no caso, é o prefeito. O ano passado ele contribuiu com o que, mais ou menos, no seu orçamento, então? Ô, Jogley, pra gente estar falando... Era pro jogo, era mensal? Não, era mensal. Só que pra gente estar falando em números, é até complicado, porque ele nos dava um valor de repasse mensal para ajudar com a folha de pagamento, mas não tinha, era quase que impossível a gente não estar toda semana batendo na porta, tá pedindo, tá... Porque é aquela coisa que a gente falou, na primeira fase foi tranquilo, primeira e segunda fase foi tranquilo, os 2 primeiros meses. Só que quando você começa a fazer a parte de mata-mata, é quinzenal. Então a cada 15 dias você tem uma viagem longa. E essas viagens às vezes se tornam em torno de 2 viagens no mês, R$20 mil. Mais uma folha de 30 vai para 50 mil. E tem todos os gastos, só para você ter ideia. Às vezes quando você vai para essas fases finais, de semifinais, quartas de finais, oitava, em casa, primeiro jogo ou segundo jogo, só a arbitragem dá e sabe. Ele apitou jogos no ano passado no intermunicipal. Em um jogo de quartas de final, só a arbitragem fica em torno de R$1.400. E quem paga é o time mandante. Quem paga é o mandante. Então, assim, todos esses gastos são pesados, né? E quando você faz 2 jogos no mês, só com a arbitragem fica em torno de R$2.500. Verdade. Né? Verdade. Aí o policiamento. O policiamento a gente tem que agradecer muito por estar lá presente. Mas teve dia que a gente tinha tinha quase 30 policiais ali no estádio. Foi um dia que foi peote, foi... Você lembra? Eu acho que eles foram para assistir o jogo também. Rapaz, eu acho que foi também trabalhar, vou assistir o jogo, bora. Só com assim, a gente tem que estar disponibilizando água, refrigerante, essas coisas para o policial, o pessoal da... Então, assim, tem todo um custo com gandulas. Então, assim, as pessoas que vão ao estádio, elas não têm noção também de algumas situações. Um exemplo, você cobra um ingresso, mas quem está te patrocinando, na maioria das vezes, entra de graça. E a torcida itabelense tem que parar com uma certa mania. Por exemplo, o ingresso, o exemplo aqui, sai de 5 para 10. Ave Maria, tá caro demais, tá não sei o que, né? Sai 10 para 15, tá muito caro. Só que o cara senta numa mesa de bar ali, ele gasta 100 conto brincando e não reclama, né? Porque tá na pau, não sei o que. Então, às vezes, a torcida tem que entender que para poder a seleção andar, precisa também da participação dela, ativa. Às vezes R$5 de cada um a mais no ingresso, mas vai fazer uma diferença grande no orçamento para a seleção, né, Marcos? Uma das coisas que assim, fica visível é essa questão que você estava falando, a questão de ingresso, né? Quando você manda confeccionar 1.000 ingressos para um jogo, você pensa, vou vender pelo menos 500 ingressos, né? E aí vem a questão do patrocinador, que é o que eu estava falando antes, alguns funcionários de prefeitura, essas coisas, o pessoal quer abusar, eles entram, não querem pagar, né? Aí entra criança que você não pode estar cobrando, tem idoso que chega lá que não quer pagar pela questão da idade. E até então, o próprio assim, estatuto do idoso, né? Dá essa garantia. Então a gente tem que respeitar. Aí tem aquela questão, você chega no estádio ali, você tem 60, 70 crianças, tem idosos, tem as pessoas que entraram de graça, aí você vê o estádio ali com 400, 500 pessoas, você fala, poxa, a renda foi boa demais. Mas quando você vai apurar, às vezes você apura R$2.500, R$3.000, R$3.500 de renda, né? Mas parecia que tinha 5, 6 mil. E aí vem a arbitragem e tem que levar. Então, assim, a gente o ano passado era um sofrimento danado. E mais à frente era John Lennon, né, que é o presidente da liga, Diogo, Matheus, eu e mais algumas pessoas que nos ajudavam. A gente ficava fazendo um papel de doido. Que na primeira fase mesmo tinha jogo da gente sair. O Ratinho tá dando treinamento e a gente sai do treinamento e ir para o Barateiro, para ir para a Casa da Farinha e tantos outros lugares. Cara, tá sem carne, tá sem a farinha. Os caras não tinham almoço, tá sem o gás. Então, assim, se não tem o recurso, você não consegue manter a seleção. E nos foi proposto esse ano, regulariza a liga, nós vamos tentar fazer aqui um convênio para estar repassando um valor maior. E está regularizada maior. A liga? Não. Ainda a liga não tá. tem algumas faltas ainda, porque é a questão de estatuto, essas coisas, tudo antigo. Quando a gente foi começar a mexer, tudo bagunçado, entendeu? Então, assim, as pessoas pensam que é simples, aí você chega lá e coloca a seleção. Não é. O prefeito não pode estar disponibilizando de determinados valores. Aumenta o microfone, Max. Porque a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que está se passando.
as pessoas que estão que vão ao estádio, porque as pessoas vão e cobram, né? A gente que faz parte da liga, a gente não tem salário. A gente não tem nenhum tipo preciso de esclarecer recurso isso, pra que às gente. vezes a pessoa pensa assim, trabalha na liga e está recebendo salário. Quem trabalha na liga, voluntariado, A né? gente deixa o nosso trabalho voluntário ali, a gente é cobrado demais né, pelas situações. Haja vista que a gente, com a seleção ano passado modesta, fomos até uma semifinal. Ninguém sabe, poucas pessoas sabem que a seleção saiu daqui para ir jogar em Euclides da Cunha para chegar lá na quinta-feira de manhã. Os jogadores chegaram lá, questão do clima, muito quente, muito abafado, a alimentação. Todos deram problema de diarreia, passaram mal, né? E aí foi uma situação de Matos me ligando lá, Max, o que eu faço aqui com questão de medicamento para os caras? Porque os caras estão tudo passando mal, não dá nem para treinar, né? Max, percorreu o ano passado mesmo nas mídias sociais, aí o WhatsApp, principalmente no WhatsApp, teve uma situação que vocês chegaram lá, numa determinada pousada, ou hotel, Euclides da Cunha, né? E aí, no final, acho que o dinheiro ainda não estava dando para pagar e o cara só ia liberar para sair com pagamento total. Isso realmente aconteceu? Se aconteceu, como foi solucionado? Ou foi só boato mesmo de WhatsApp? Não, realmente ocorreu, né? A seleção viajou aqui na quarta-feira à noite e só o ônibus tinha ficado quase R$7.000, né? E aí a gente tinha costume toda semana, todas as viagens estarem sendo feitas com o Rodotour. E nessa semana acabou que não deu para o Rodotour ir. A gente contratou um ônibus de Eunápolis, né? O ônibus ficou até um pouco mais caro que o normal do Rodotour, que já tinha uma parceria com a gente. E quando o cara foi sair daqui, geralmente o pessoal da Rodotour a gente dava 50% do valor e quando retornasse a gente dava o restante, né? O camarada de Eunápolis do ônibus, ele não quis. Ele falou que só saía com o valor integral. E a gente estava com o valor de pagar metade para ele e pagar a hospedagem. Então os jogadores já saíram daqui. Seria pago na chegada, né? Na chegada. Então os jogadores saíram daqui sem valor nenhum no bolso para alimentação de café da manhã, de almoço, de nada, né? Foram para um hotel sem o valor da hospedagem. E aí a gente ficou aqui igual um doido aqui correndo aqui atrás do valor, que ficou faltando ainda quase R$4.000. E foi uma angústia danada, quinta-feira, sexta, porque eu fiquei sozinho para correr atrás de tudo, porque os meninos foram viajar com o time, né? E aí foi um desespero, cara. A gente foi conseguir o valor no domingo de manhã, pegando o prefeito na casa dele e conversando com ele, passando a situação. Ele prontamente recebeu a gente e depois de uma meia hora de conversa lá, ele deu um jeito, a gente conseguiu os valores, fizemos a transferência e deixar até um lembretezinho que o dono da pousada já tinha dito que não saía ninguém da pousada se não fosse feito o pagamento. O pessoal tava lá tudo doido. Não pode sair, como é que vai fazer o jogo? Ô, Max, a previsão para começar o Intermunicipal esse ano, você sabe a data? Agora, início de mês de agosto já começa, né? Provavelmente primeira semana de agosto já começa, já tem a abertura, né? Eunápolis deve estar fazendo a abertura, que é a atual campeã. E a partir da segunda semana já começam os jogos das demais seleções. Até sexta-feira agora, quem quiser estar dando entrada nas seleções, ainda há o prazo, né? Hábil para se colocar. Então, haja visto que Eunápolis, mesmo até semana passada, não tinha confirmado a presença, confirmou essa semana, que o prefeito não tinha também sinalizado com apoio, né? E foi resolvido semana passada. Ó, o Ezequiel Dias aqui tá fazendo uma pergunta para você. Mas esse ano a seleção vai participar do Intermunicipal? Ezequiel, infelizmente, meu amigo, até o momento não. A gente tem assim como a gente falou aqui no instante, o orçamento é muito puxado, a liga não tem condição de estar mantendo a seleção, entendeu? Então, sem o apoio dos empresários que nos ajudaram demais o ano passado, a gente só tem a agradecer. E é claro que na maior parte do poder público, infelizmente, a seleção não pode entrar, não vai entrar até o momento, infelizmente. A resposta que a gente pode estar passando para as pessoas é que a seleção de tabela não vai participar do Intermunicipal.
Nosso comentarista, alguém uma pergunta? Vou fazer uma pergunta aqui pro nosso amigo Max. 5 minutos, agora 20 horas e 5 minutos. O Max, assim como você disse, né, a seleção itabelense hoje ela é conhecida estadualmente, né? Quando se fala de... É uma pergunta ou um pensamento? Só pra gente poder saber. O que eu disse no início? Não, vou fazer um pensamento. Vou fazer uma pergunta. O problema... Vocês já quebraram até... Você tá fazendo aquelas perguntas de Enem. Viu? Textão. Não, mas antes de fazer a pergunta, é bom frisar, e eu estava falando, que você relatou aqui também, que a seleção itabelense, ela já é reconhecida aqui no cenário estadual, né, como uma seleção forte, sempre que ela venha participar do Intermunicipal. Mas esse respeito só foi ganho através dessa diretoria aí. Já queremos parabenizar o esforço e parabenizar o trabalho bem feito por essa diretoria. Não, com certeza. A gente parabeniza aqui, né, a Max e os colegas aí que participam dessa liga, que deu uma nova cara para a seleção itabelense, e é onde eu justamente quero chegar. Já depois de Na seleção itabelense? Não tem como mais, não. Se Itabela for pro Intermunicipal, o Elton Soares no ataque. E Sidivaldo. Então, Max, falando... o que acontece? A seleção já adquiriu esse respeito, então também não valeria a pena fazer um investimento para a nossa seleção apenas participar do Intermunicipal e não representar hoje a nossa cidade de uma forma a qual ela vem representando ultimamente. Porque já vimos aí que foi um fiasco, infelizmente, na Copa do Descobrimento, né? Que a nossa seleção perdeu para times aí de bairros e que nem estádio tem. Então não vale a pena fazer um investimento com apenas... Só para te dar um reforço na pergunta aqui, o Carlos André, lembrando que a maioria dos jogadores que disputaram anos passados já estão em outras seleções. Max, vou complementar a pergunta dele. Você entendeu a pergunta dele? Que eu não entendeu, né? Mas vou complementar. Você acha que ainda dá tempo, por exemplo, definiu até sexta-feira, a seleção de tabela vai participar, vai ter como ter um orçamento legal? Dá tempo ainda montar uma seleção boa? Jorgley, foi até bom o Hélio passando sobre essa situação, Copa de Descobrimento e tudo que se passou, que é bom que a gente esclareça algumas coisas. Liga de futebol, ela é independente, né? Ela faz um trabalho à parte e não tem nenhum tipo de envolvimento com o departamento de esporte. Pode ser feito um convênio, uma parceria para se trabalhar junto. Então, assim, a Copa do Descobrimento, quem colocou a seleção foi o departamento de esporte, nos foi solicitada ajuda, né, da Liga. A gente ajudou, tanto que o John Leno, que é o nosso presidente. Mas a responsabilidade era do departamento de esporte. Tanto que o John Leno, que é o presidente da Liga, foi o treinador dos primeiros jogos, né? Não deu para John Leno continuar e ele teve que sair, assumir um outro treinador. A gente tentou dar espaço para jogadores da região, né? Assim como o Carlos André falou aí, a maioria dos jogadores são de fora, né? Fiquei com medo agora de falar jogador da região como o Carlos André. Rapaz, você me deu um gelo aqui agora que... Meu amigo Carlos André, vou dar um abraço pro André que tá aí nos dando... André é um fenômeno, nosso amigo André aí, um abraço para ele. Hein, Jorgley? Mas assim, a nossa região tem sim, cara. Tem muito jogador aqui que pode ser utilizado. Haja vista que Júnior, que jogou na zaga ano passado aqui, que é da aldeia, pô, né? Júnior acaba de fechar com o Eunápolis, né? Vai estar jogando por Eunápolis esse ano intermunicipal. Paulinho, que foi um grande destaque de tabela ano passado. Há quantos anos um jogador de tabela não fazia gol no intermunicipal? Se eu não me engano, o Paulinho fez 3 ou 4 gols no intermunicipal. Então, assim, uma grata surpresa. E a gente tem aqui jogadores, sim, na região, que tem condição. A gente trouxe o ano passado jogadores de Trancoso, Vale Verde. Então, assim, tem sim. Respondendo sua pergunta, se tivéssemos condição de até sexta-feira estar regularizando a seleção, há condição? Ah, sim. Tem jogador no mercado? Tem. Jogadores que jogaram aqui o ano passado, como o nosso goleiro Ju, que até o momento ainda não fechou com nenhuma equipe. Grande né? goleiro, um grande então, goleiro, assim, né? o trabalho que Ju fez aqui o ano passado, à frente da seleção, foi fantástico. Conseguiu a gente só tem que agradecer. A Tabelense não sentia tanta falta de Eric, né? Que Eric vinha defendendo a seleção de tabela, depois foi pra... Tá nos assistindo aí, viu? O Eric tá nos assistindo aí. Um abraço aí pra Eric Paredão aí. Ele que já tomou muito gol de Rodrigão, segundo o Rodrigão falou, né? Ele tomou gol de mim. Ô Jogley, uma coisa também que quero até agradecer pelas suas palavras. A gente fez um trabalho ano passado à frente da Liga, que foi muito difícil, mas foi muito prazeroso ao final.
eu vou te falar, cara, que a gente se sentiu num time profissional, à frente de um time profissional, no jogo de Camamu. Nós sofremos uma pressão em Camamu, que é um negócio de doido, cara. Pra gente descer do ônibus, tem uns vídeos aí na internet, no YouTube, o pessoal pode estar olhando, a pressão foi uma coisa de doido. A gente se sentiu tão acuado lá dentro do estádio, que quando terminou o jogo, tinha mais ou menos uns 30, 40 policiais. Os caras falaram, vocês não tem como sair, vocês vão ter que ficar mais de 1 hora aqui dentro do estádio. Abriram um portão lá que eles não abriam há muito tempo pra gente poder sair. E a polícia fez um comboio com a gente, de uns 15 a 20 quilômetros para fora do município de Camamu, porque já se criou uma rivalidade muito grande. Cara, foi uma coisa linda, o time de Itabela jogou, foi perfeito. E aí a questão que você falou, Itabela hoje ela é muito respeitada. Itabela é conhecida hoje pelo futebol, né? Quais são as riquezas que a nossa cidade também, tem? Mas de boa mesmo. Né? Coisa boa, coisa, né? A gente sabe que de coisa negativa aqui, Itabela já passou até no Jornal Nacional, né? Então. Mas se a gente for falar de algo positivo, que leva a torcida pro estádio, que anima as pessoas, que faz com que as pessoas fiquem nas esquinas batendo aquele papo, falando. É o que você falou, nosso goleiro Ju, fez esquecer de Eric. Quer dizer, nós já estamos falando de 2 jogadores que estão na história, né? E os jogadores que jogaram há anos e anos atrás, que começaram esse projeto de seleção, que as pessoas não esquecem aqui da cidade. Da seleção de 93, por exemplo, Raimundão, que era o goleiro, né? Zé Raimundo, não era? Tinha Beto Cara de Jaca, atacante. Um outro ponto foi a própria charanga. De qual cidade que veio? Porque a gente ficou Urarema. feliz, né? Poxa, todos os domingos. E o coordenador da charanga é esse aqui, ó. O Wellington aí, ó. Ô, Jogley, você queria só dar uma continuidade aqui no que o Elton falou. E também pro Max, né? Também desde já agradecer, Max, por tudo que você fez e pela seleção aqui da nossa cidade. Mas assim, gostaria de fazer uma pergunta a você em relação ao que a Liga tem feito junto com o Departamento de Esporte para estar trazendo também novos talentos aqui da nossa cidade. Ou se tem algum projeto para a gente trazer esses talentos também para que possa ser também... Assim como o Paulinho foi revelado, possa revelar outro. Porque hoje a gente parou muito, né, Dai? Você que é professor de educação física, a gente parou muito com os jogos intercolegiais, jogos abertos. E nós temos ainda muitos craques, muitos jogadores bons, entendeu? A gente perdeu um grande talento aí que se perdeu, porque hoje já tá velho, como o Elton, por exemplo, né? A gente começa a falar uma coisa Não, séria, é sério, o Elton jogou muito, mas não teve oportunidade na seleção. Entendeu? Seleção pra quem joga bola, mano, de verdade, né? Jogley. Ó, teve que mandar um alô especial aqui pra Roseli Oliveira e pra uma pessoa aqui que eu não entendo como é que a pessoa coloca o nome. Gabriele Welton Bravinho. Oxi. Não, mas é porque Gabriele é namorada de Welton. Welton é... Ah, é um peixe só? Ah, tá, tô entendendo. Pensando que eu sou o Gabriele Welton, tô viajando aqui na maionese. Galera, alguém tem mais alguma pergunta? Nosso amigo Max, pra gente poder fazer as nossas considerações finais. Foi mesmo, tem a pergunta dele aí, faça aí, responde aí. Josmário, a Liga, ela assim como eu falei, independente. A gente teria que estar promovendo eventos como campeonato, né? Campeonato de veterano, campeonato de sub-20, sub-15, campeonato da cidade deveria que ser promovido pela Liga de Futebol. Mas nesse momento os campeonatos estão sendo realizados pelo departamento. O que a gente pode estar fazendo é estar ajudando, né? A gente sabe que o incentivo ao esporte aqui no nosso município, ele ainda é muito fraco, é lento. A gente está tendo um campeonato da cidade aqui com 8 times e está sendo difícil para se formar os 8 times, né? Então assim, tem a questão, você vai no estádio. Ontem eu estava no estádio para assistir o jogo, né? Nosso amigo Sidivaldo jogou lá ontem pelo Colorado, infelizmente perdeu. Aí você fica quieto. E a gente pode comprovar ontem lá uma presença. O bicho mentiroso. Não, ele perdeu um gol ontem, estilo Elton Soares. Na cara do gol, só o goleiro jogou pra fora, isolou. Ontem nós tivemos um público medíocre lá no estádio, a gente não tinha 30 pessoas assistindo o jogo. Então assim, para que se aconteça o esporte no município, para que se aconteça o esporte aqui na nossa região, é preciso uma estruturação. A gente está tentando estruturar a liga, né? Eu quero até agradecer, porque assim, eu fui convidado por John Leno e Diogo para fazer parte dessa liga. Eles são os grandes responsáveis, junto com o Matheus aí, para que a gente esteja tocando esse projeto Liga, né? A gente tenta até o final do ano agora estar reorganizando, deixando tudo bonitinho, a parte de documentação. E vamos tocar o barco. O que a gente gostaria muito nesse momento é de estar anunciando para as pessoas aqui que a seleção de Itabela mais um ano e vai participar do intermunicipal. Mas infelizmente a gente não pode, né? Não vamos poder narrar. E aí, infelizmente, a gente deixa para o próximo ano.
né? Vamos trabalhar firme aí para que no próximo ano a gente tenha uma seleção boa. O que a gente gostaria, na verdade, é estar fazendo esse trabalho aqui no município, para que na hora que daqui 2, 3 anos a gente tivesse jogadores aqui da cidade representando a nossa cidade, até porque a camisa ia ser vestida ainda com muito mais amor, né? Com certeza. Eu acho que aí os nossos gestores deveriam olhar o seguinte: quando a gente investe em cultura, quando a gente investe em educação, em esporte, nós estamos investindo em segurança. A questão de você investir em esporte e cultura, você está prevenindo o surgimento de novos bandidos, né? Você está justamente fazendo aquilo, a prevenção. Quando você já investe na segurança, já é para combater, né? É preciso ter o combate, sim, porque já há um problema, mas a gente precisa também investir na prevenção, né? Que nem você falou. Hoje dá trabalho ter 8 times, por quê? Porque os moleques não estão acostumados mais a jogar. Categoria de base. Categoria de base, vem, trabalho entendeu? mais de categoria de base. Então é preciso se iniciar um trabalho, talvez vai dar fruto daqui uns 10 anos, mas é preciso acreditar no trabalho. E acreditar que o dinheiro que está sendo investido ali, de certa forma, ele vai retornar para a sociedade. Porque nós vamos ter um índice de segurança mais baixo. Porque a criminalidade vai diminuir. Porque você vai estar investindo em cidadãos, né? E isso, com certeza, ajuda. Investimento em cultura, investimento em esporte, não é dinheiro à toa. Não é um dinheiro à toa. É um dinheiro que, com certeza, ajuda em muito a sociedade. E que não é esse valor todo exorbitante que as pessoas pensam, né, Max? Às vezes o cara fala assim, vou investir 30 mil reais aqui numa escolinha de futebol, que vai ficar o ano todo 30 mil reais, não sei o quê. Aí não vai. Mas aí faz um evento e se gasta 1 milhão numa festa. Teve um colega que falou, é mais fácil você pagar um instrutor para treinar 30 crianças do que recuperar um drogado. É verdade, isso é verdade. Sai mais barato. Essa questão que o Jogli levantou, eu fazia geralmente os programas de rádio o ano passado, né, nas vésperas de jogos, e eu sempre costumava dizer pro pessoal o seguinte: as pessoas esquecem que o esporte, ela é cultura, lazer e educação. Ela traz para as pessoas, Itabela a gente não tem lazer. Não tem. A nossa cultura aqui, o que a gente tem de cultura para Itabela? O que a gente tem de concreto aqui para deixar para as pessoas? Aí vem a questão de você chega no estádio, a seleção está treinando, tem um monte de menino ali ao redor treinando, e aqueles meninos se sentem empolgados, eles querem ajudar, eles querem participar, e eles veem aqueles caras entrando ali com aqueles uniformes de treino, de jogo, e eles têm o maior prazer do mundo de futuramente estar vestindo aquele uniforme. Há muitos anos a gente não via as famílias no estádio em Itabela, e voltou. Com o projeto da seleção. Às vezes as pessoas perguntam pra voltaram as famílias ao estádio, você viu? O que você ganha em mexer com seleção? O que você ganha? Você deve estar ganhando. Inclusive, falaram ano passado, algumas pessoas falaram que a gente estava roubando. Né? Mas estão roubando, estão mexendo porque estão tirando dinheiro. Eu vi até nos comentários ali agora uma pessoa perguntando se tinha camisa da seleção para vender. Vamos ler aqui, o Neco Freire. Boa noite, Max. Tem camisa da seleção de tabela à venda? Neco, obrigado até pela sua pergunta aí, cara. Foi até bom. A gente tem o uniforme amarelo que foi usado pela seleção ano passado em 2 jogos e que esse ano foi usado na Copa do Descobrimento em 4 ou 5 jogos. A gente tem algumas dívidas ainda dos colchões. A gente deve R$500. A gente deve, numa loja aqui da cidade, aqui que eu não vou estar falando o nome, os donos da loja ajudaram muito a seleção, a gente ainda deve R$600 em material esportivo. E a gente tem mais algumas contas aqui na cidade que assim, eram maiores e a gente foi sanando. Eu paguei, eu mesmo, mais Matos, a gente se juntou um dia aqui e pagou uma casa onde a seleção estava, ficou com R$900 de água e luz para pagar. A gente teve que se juntar, fazer uma vaquinha e foi pagando, até que graças a Deus não deve mais. Então assim, a gente está vendendo esse material, né? Então as pessoas que têm interesse de comprar o conjunto, short, meião e camisa, a gente vai estar vendendo por R$120. São 21 camisas, tá? E aí se alguém tiver interesse pode estar me procurando aí, o Matheus, ou o John Leno, ou o Diogo. Keno também que está fazendo parte da liga agora. A gente tem novas pessoas agora também, novos membros da liga de futebol. O Elton, que é um dos nossos parceiros, Val. E a gente tem o nosso amigo Keno, que está nos assistindo aí, que está fazendo parte, nos ajudando. Joãozinho. Só que assim, a liga tem espaço para muito mais pessoas. E eu quero estar até deixando o convite para vocês, se vocês quiserem estar participando, estar nos ajudando, né? Vamos sim, os membros da liga eu tenho certeza que vão estar à disposição
se vocês quiserem estar fazendo um programa aqui para estar deixando mais explicado para as pessoas, né? A situação liga e seleção. Tenho certeza que todos vão vir com o maior prazer. E eu estou à disposição aí. E se quiserem comprar a camisa, está lá à disposição. Eu quero fazer um apelo aí, então, ao nosso prefeito municipal. Não sei quanto é que está se prevendo para gastar na festa do café, com a participação da prefeitura. Não faço ideia. Não estou dizendo que é um dinheiro jogado fora, porque também as pessoas se divertem, né? E às vezes a gente precisa também da diversão, né? Não sei quanto que vai se gastar. Mas lembre-se o seguinte, a festa do café são apenas 3 dias. Talvez se tirar um pouquinho desse orçamento, baixar um pouquinho mais o orçamento para a festa do café, né? Fazer um esforcinho, o gestor municipal fazer um esforço mais, apertar mais uma conta dali, apertar mais outra conta daqui, para ver se dá para investir um pouco mais nessa seleção. Faça, prefeito. Faça, porque o exemplo tem que partir de você. Se você der o primeiro exemplo, os empresários vão seguir o exemplo, a torcida vai seguir o exemplo, e aí a gente vai ter uma seleção aí, com fé em Deus, disputando o intermunicipal decentemente e brigando novamente lá pelas cabeças. Agora são 8 horas e 21 minutos. Vamos aí encerrar o nosso programa. Quero agradecer muito a sua presença aqui, foi bastante esclarecedor. E o espaço está sempre aberto para quando você quiser vir. Viu, Max? Pode vir falar. Inclusive, nós já vamos ter o programa na sexta. Se alguma coisa daqui para lá mudar, se você quiser também comparecer novamente aí, trazer mais pessoas, se quiser falar da Liga, pode trazer, está aberto o espaço. Não precisa nem avisar. Chegou aqui, tem uma notícia sobre a Liga, pode pedir para entrar no programa e falar. Ô, Júlio, antes de finalizar, só uma pergunta em relação à Liga, porque às vezes a gente fica imaginando que a função da Liga seja só voltada para o futebol. Então, essa é a dúvida. A Liga pode estar trabalhando em outras áreas esportivas no nosso município ou é voltada apenas para o futebol? Wellington, a princípio, a Liga ela é voltada ao futebol. Mas é o que a gente falou aqui mais cedo. Pode ser feito, sim, parcerias junto com o Departamento de Esporte, entendeu? Porque o que a gente vê é o seguinte, a nossa região, principalmente o extremo sul da Bahia, ele é muito desunido e muito fraco. E as equipes lá de cima, junto com a federação, tem muita moral. A gente precisa de mais união aqui no extremo sul. E isso a gente tem que começar na nossa cidade, né? Não se pode viver com picuinha, departamento de esporte e liga de futebol. Dá para se trabalhar em parceria, até porque o que a gente tem de esporte aqui no nosso município é muito pouco. E se esse muito pouco não for ajudado e não for cuidado, ele não vai melhorar nunca. Então, assim, pode sim, a Liga de Futebol pode estar se envolvendo sim, em outros esportes e a gente está à disposição para estar fazendo parcerias. Eu sempre falei, liga que cuida do campeonato de estádio. Departamento de esporte, esportes especializados, vôlei, handebol, futebol, basquete. Mas como eles não querem fazer aqui, vão tentar fazer no campo. E eu acho erradíssimo isso. Tá, é a opinião do professor Dai. Agora são 8 horas e 23 minutos. Vamos aqui encerrar o nosso programa, que hoje foi até um pouco longo, mas foi um papo agradável, né? Por isso que acaba passando o tempo, a gente não vai... Ah, meu Deus. Vou ler aqui os finais, os finalmente aqui pra gente poder encerrar. Deixa eu ver aqui. Lucimara Gouveia, né? Mandar um abraço pra ela. Tem mais jogadores do ano passado que jogou pré-tabela que vem pra Eunápolis esse ano. Olha no lance! 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 Desse uma orientação, os conselhos. Era muito teatral, mas chutava bem. Chute forte pra fora era a sua especialidade. É verdade. Até a menina aqui respondeu que é verdade. Ó, Enio, o Elton que ensinou que quer bater pênalti. Fiquei sabendo que ele já abriu a contagem de pênaltis perdidos. Um no torneio do Pinguço e ontem perdeu mais um no estádio. Quem não vale, que em 2017 ele perdeu também no Pinguço. Já tá falando aqui. Então já tá abriu a contagem aí de que aí, hein? 2, tá perto, que falta só mais 12 pra você igualar com o Elton, que o Elton perdeu 14 seguidos. 14 seguidos. Isso por ano, né? Não, 14 pênaltis seguidos. Seguido. No 15º que ele fez o gol. Bateu de bicuda, colocado, calcanhar, mudou o pé. Se tiver alguma prova, vamos Wellington, suas considerações finais aí pra gente encerrar o programa de hoje. Considerações finais. Lembrando que ontem teve a rodada no Rotary. No Rotary, a rodada do Campeonato Veterano.
Então, ficou assim a rodada. Atlético ganhou de 1-0 do Guaratinga. Barcelona 2-1 em cima dos Caruarus. Garotos do Futuro ganhou de 5-0 do time Bom Pascoal. E o Real Madrid ganhou de 2-0 em cima do Jacaúro. Tem o nome Garotos do Futuro. Garoto. É do Montinho. Ei, no mais. Nosso time é muito bom, viu? Esse time de veteranos. Jogam bem. E tá muito bom. Só o garoto jogando contra os velhos, fica fácil. E tá muito bom o campeonato de veterano, muito bem organizado. Tá de parabéns a comissão. Eu e o Dai estamos lá todo domingo apitando. E vamos lá assistir. Tá maravilhoso o campeonato. No mais, um abraço. Até sexta-feira, se Deus permitir. Dai suas considerações finais. Um prazer ter você aqui conosco. Você é um cara que faz parte da história do esporte da nossa cidade, né? Como jogador, como professor e agora como árbitro. Obrigado, Jorgley e toda a equipe do Bahia Dia a Dia. Foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo esporte, né? Que é um prazer falar de esporte, não importa a modalidade, né? E estamos aí, nos próximos programas, quem sabe estaremos aqui de volta. Cid Lima. Agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estarmos aqui. Você perdeu um gol feito lá no estádio? Não, feito não, perdi um gol cara a cara, tentei fazer um diferenciado, mas o importante é estar participando, né? Também divulgando aqui, ontem teve jogo da segunda e primeira divisão, pela manhã o Itabelense, que é o time de Quequé, perdeu o jogo por 2-1 para a Juventude Guaxuma, e logo mais o Paysandu ganhou 2-1 da equipe do Milan, lá de Monte Pascoal. E à tarde, Colorado, infelizmente, meu time perdeu de 2-1 para a equipe do Grêmio. Esses foram os jogos de ontem do Campeonato Municipal. Agradecer a todos que estavam aqui ligados com a gente desde o primeiro minuto até agora. Mais uma vez, obrigado por ter atendido o nosso convite aqui, Max e também Dai. O John Leno avisou que não pôde vir devido a estar trabalhando hoje, mas ficou aqui deixar o representante dele. Mais uma vez, obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Nosso amigo aí, o Josmari, Cinderelo aqui do Olho no Lance, o Cinderelo. Ai. Douglas, só quero deixar aqui bem claro assim, agradecer a todos, ao Dai aqui também que esteve presente, ao Max aqui também. Mas tá vindo aí o boleirinho do esporte, né? O personagem que tá vindo aí, né? O Elton já tá olhando ali o quê? Por que o Elton fica assim? O boleirinho, tá vindo aí, né? O Elton que já olhou assim quando eu coloquei lá a matéria. Pois é, né? Quem sabe o que vai acontecer, Elton? Então, agradecer a todos os internautas aqui que estiveram aí com a gente presente, que mandaram mensagem a todos vocês. Uma boa noite, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Max, obrigado mais uma vez pela presença. Considerações finais aí pra nossa galera. Jogley, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês. Espero que eu possa ter solucionado um pouquinho das dúvidas das pessoas, dos ouvintes, das pessoas que estão nos assistindo. E dizer que estamos à disposição, né? A Liga de Futebol na pessoa de John Leno, de Diogo, de Matheus, Keno e todos os membros da Liga. Estamos à disposição para se precisar estar vindo aqui dando algum esclarecimento. Gostaríamos muito de estar aqui hoje dizendo que a seleção vem forte mais uma vez para o Intermunicipal, mas infelizmente essa não é a notícia. Agradecer a vocês pelo espaço, parabenizar pelo programa que está fazendo um sucesso muito grande. Dizer que estou à disposição, né? E dizer às pessoas que estão nos assistindo aí que torçam aí por Itabela, torçam pelo futebol aqui do nosso município, ajudem no que for preciso para que o esporte aqui na nossa cidade aconteça. Haja vista que a gente precisa de melhorar em muito aqui esses índices aqui de violência e essas coisas que têm acontecido na nossa cidade aqui nos últimos anos. Graças a Deus nos últimos dias está melhor, mas esses índices precisam melhorar, precisam acabar. E o futebol, o esporte é uma das maiores bandeiras para que essas coisas vão diminuindo no nosso município. Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade, pelo espaço, e deixo aqui um abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo. Um abraço especial quero mandar, se possível, para minha filha, que fez aniversário agora no último dia 3, e a todos os membros da Liga. Um grande abraço a todos. Valeu, Max. Vamos esperar, né? Quem sabe até a sexta-feira aparece uma boa notícia, né? Deus queira. É a última que morre, né? Amigo Elton, suas considerações. Não vai fazer um texto do Enem, não. Você já... Eu já tô também bem, tendo em vista que já chegamos no horário avançado, que não sei o que. Olha, eu ia até complementar a fala de Max aqui, referente a gente tentar recuperar esse espaço, né, para que as nossas crianças, esses meninos possam ter lugares
no nosso município que ofereçam uma oportunidade para eles praticarem o esporte, porque a gente vai ali para aquela praça ali onde tem uma quadra, a gente vê ali repleto de meninos jogando bola, mas olha as condições, é trave que quebrar. Na verdade, Itabela não tem espaço adequado para se praticar esporte. Bem pouco, e os que tem são... Mas que, quando também possa, quando vier a ter, que a população se conscientize em conservar, verdade, em cuidar, né? Porque a população também, muita gente é mal educada, porque né? Daí eles mesmo destroem. Ali a praça da quadra ali, tinha um alambrado que era novo. Mas quebraram o alambrado, né? Quebraram. Então tinha muitas coisas, então a população ainda... não adianta você ter um ginásio de esporte se a população não saber cuidar dele. Não adianta ter uma área de lazer se a população não souber cuidar dele. Então a gente precisa conscientizar nesse momento. Concluiu suas considerações? Então, um alô especial pra quem? Não, um alô especial pra galera aí que acompanhou o nosso último programa, tá? Audiência... Último programa? Nosso último... que acompanhou. Que acompanhou o nosso último programa. Você não tava aqui não, Josmar, por isso que foi a audiência total. Agradecendo vocês aí, continue acompanhando. Até na próxima sexta-feira, se assim Deus nos permitir que aqui estejamos. Então, valeu, galera. Até nosso próximo programa. Boa noite. Nosso próximo programa será na sexta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo estúdio, nesse mesmo site. Hoje fizemos nosso programa de número 8. A previsão era para fazermos 10 programas com o Brasil disputando a final, né? Ia bater justamente no dia da final, mas o Brasil cortou a nossa perna, fazer o quê, né? Você viu que eu acho que perdemos por causa do vídeo mesmo. Eu acho que nós perdemos por causa do vídeo mesmo. Galera, por hoje é só. Mandar agora aqui um alô especial aqui pro Franciel Santos, que entrou aí por último, certo? Se Deus quiser, até sexta-feira. Um beijo no coração de todos. Olho no lance. Valeu. Fui.